Programa Um Novo Olhar. Olá, amigos e amigas que acompanham o programa Um Novo Olhar. No programa de hoje nós vamos falar sobre o que você tem falado para si mesmo. Bom, eu sou Fernanda Malaquias e hoje eu estarei com ela, Michele Rossetto. Seja bem-vinda, Mi! Olá, Fernanda. Olá a todos os nossos queridos ouvintes. Sempre um prazer participar do programa Um Novo Olhar, ainda mais com o tema de hoje, que vai ser muito importante, muito interessante para a gente aprender juntos aqui, Fernanda. Obrigada. Maravilha, eu também estou super animada, gente. Então a gente já inicia agradecendo as perguntas que vocês nos enviam. Porque esse tema, ele é um tema, olha, um tanto potente, né? Porque muitas das vezes, né, Michele, a gente aprecia as pessoas, dizemos o quanto elas são bonitas, maravilhosas, inteligentes, mas o quanto que nós fazemos isso para nós mesmos, né? Então, para aquecer os motores aqui, iniciar a nossa conversa, vou puxar a pergunta da Jéssica Freitas, de São Paulo. Ela pergunta assim: por que é importante prestar atenção ao que falamos para nós mesmos? Michele, olha aí. Muito bom. Vamos começar então. Por que, Jéssica? Obrigada pela sua pergunta, porque as palavras têm poder e cada vez mais a ciência vem comprovando isso, de que as palavras têm poder. Tem uma coisa que a gente aprende bastante aqui com a Delmar Franco, né? Um beijo também para a Delmar, a fundadora do Instituto, que colabora aqui na rádio, no programa também há mais de 40 anos, né? Parceira aí da TV Mundo Maior. E ela diz que a linguagem cria a realidade. Por isso é super importante a gente saber o que a gente tem falado para nós mesmos, em primeiro lugar. Então, qual que é o nosso diálogo interno e também o diálogo com as outras pessoas. Mas primeiro a gente olhar para si, né? O que eu tenho contado? Quais são as histórias que eu tenho contado para mim? Será que eu acordo e já acordo falando coisas positivas, pensando coisas positivas sobre mim, ou será que eu já acordo com uma baixa autoestima? Será que eu já acordo desanimada, falando que as coisas não vão dar certo, que hoje o dia vai ser ruim? É super importante ficar atento a esse diálogo, né? Qual que é o seu diálogo interno com você e o que você está dizendo para si mesmo. Então, como eu falei, a ciência hoje ela já vem fazendo alguns estudos muito interessantes do poder das palavras. Então, palavras positivas, a carga de energia que essas palavras têm, e as palavras negativas, a carga de energia que essas palavras também possuem. Eu lembro até, Fernanda, tem um estudo muito legal do Masaru Emoto, que é um japonês, um psicanalista. Já é um estudo antigo, a gente já falou sobre isso, quem quiser pesquisa na internet, que ele fez um livro que chama Mensagem das Águas. E nesse livro, A Mensagem das Águas, o que ele fez? Ele fez um experimento onde ele colocava, né, um copo de água, 2 copos de água. Então, em um copo de água, ele ficava falando palavras positivas. Então, amor, carinho, bondade, felicidade. E direcionava para aquele copo de água. E no outro copo de água, ele ficava falando palavras, né, de ódio, eu te odeio, você não serve para nada. Enfim, palavras lá negativas. E aí, quando ele foi fazer esse estudo, ele foi ver as moléculas dessas águas. E aí ele pegou as moléculas das águas onde tinham as palavras positivas, que eram moléculas cristalinas, super bonitas, e as moléculas das águas onde eram as palavras negativas, eram feias, assim, fechadas. Tem até as fotos desse estudo para quem quiser saber mais, que é muito interessante. E aí, imagina você, se nós temos em nosso corpício, né,
a maioria do nosso corpo é água, né? Mais de 70% aí do nosso corpo é água. Imagina o que as palavras, esse poder das palavras faz com a gente. Então, eu acho que a gente começa por aí, né, Fernanda? Já atento a isso, a esses estudos, a entender que palavra tem poder, palavra tem energia. Então, tudo que você diz para você mesmo, do que você está se abastecendo, do que você está se nutrindo. Acho que por isso é tão importante a gente prestar aí atenção ao que a gente está falando para nós mesmos, Fernanda. Que legal, Mi, muito interessante tudo que você trouxe, inclusive agora no final esse estudo, né? E você sabe que eu fiquei refletindo também, né? Trazendo um pouco o olhar do espiritismo, dentro, né, da doutrina espírita, nós somos convidados, todos nós, né, a compreender que o pensamento é força viva, né, como você mesma trouxe. Então, é de fato uma energia que cria formas, né? Pensamento cria forma. Na psicologia a gente fala muito sobre isso, né? E também, além de criar formas, estabelece conexões com o plano espiritual. Então, olha aí a importância, né? Como a Jéssica trouxe essa pergunta, porque é importante prestar atenção no que nós falamos para nós. Porque é também uma forma que a gente vai se conectando com a sintonia, com a vibração espiritual, né? Desse campo espiritual. Então, ficar atento quais são os pensamentos que geram essas falas, né? O que está por trás, que é um pouco do que a Mi trouxe, né? Até maravilhoso isso. Nossa, eu confesso que quando eu aprendi que pensamento, linguagem cria realidade, opa, vira uma chavinha e você começa, de fato, a ficar mais atenta para aquilo que sai da boca, né? Aquilo que você fala. Seguindo aqui com Miguel Arantes, de Guarulhos. Ele pergunta assim: como o diálogo interno influencia nossa saúde mental e emocional, Michele? Olha só, também outra boa pergunta. A partir, né, disso que nós já começamos a falar aqui, desses estudos de como a linguagem cria a realidade, então imagina você, Miguel, né, o Miguel que perguntou. Eu gosto de imaginar que o nosso diálogo interno é como se fosse uma semente que a gente vai plantar todo dia. Então, você planta ali a sua semente. Se você pensa de uma maneira muito negativa, né? Você é aquela pessoa que acha que nada vai dar certo, que você tá sempre desanimado, né? Que sabe aquela pessoa assim que só parece que tá sempre com uma nuvenzinha negra, né? Na cabeça assim que vai chover, aquela nuvenzinha que tá carregada de coisas e a pessoa anda e não consegue soltar aquilo, não consegue ver um raio de sol, né? Não consegue imaginar um raio de sol. Quando você é assim, você está alimentando sentimentos de tristeza, você alimenta sentimentos de insegurança, de ansiedade, e isso vai o quê? Minando, vai drenando a sua energia. Então, quanto mais você pensa isso, mais desanimado você fica. Quanto mais você se conecta com a tristeza, mais triste você fica. É por isso que a gente fala muito, né, dentro da saúde mental, do quanto é importante você cultivar bons sentimentos, as boas palavras. Então, se você está plantando ali as sementes, né, com palavras tristes, com palavras que vão te levando para baixo, isso vai também contaminar a sua saúde mental, a sua saúde física, vai começar a passar para o físico, você vai sentindo mais peso nos ombros, você não sente vontade de levantar da cama. Então, tudo isso vai contaminando a sua saúde. Agora, a partir do momento em que você começa a cultivar palavras de esperança, palavras de gratidão, de confiança, isso vai mexendo também os seus neurotransmissores no cérebro, eles vão ficando mais confiantes. E o seu cérebro vai mandando mensagens para o seu corpo de confiança, de gratidão. Tanto que, o que a gente já falou em outros programas aqui, o exercício da gratidão.
quanto é importante você se conectar com esse exercício da gratidão, você colocar ali, né? A gente fala do potinho da gratidão, né, Fernanda? Já demos aqui outras dicas de fazer o potinho. No final do seu dia, você agradecer por 3 coisas que aconteceram ali no dia, ou escrever, ou mentalizar, pensar em algo que foi bom para você, alguém que fez um ato de gentileza para você, alguém que te tratou bem, ou algo que você fez, foi passear, foi dar uma volta no parque, comer um sorvete gostoso. Essas coisas simples que vão trazendo esse prazer, esse bem-estar, o que que isso vai fazendo com você? Essa sementinha você vai ali regando de coisas boas, plantando coisas boas, e isso impacta também na sua saúde. E a gente não fala isso só por falar, não, tá, gente? Tem estudos comprovando mesmo, estudos que falam da importância de você se conectar com a gratidão, do quanto isso afeta o seu cérebro. Estudos que falam da importância da prece, quando a gente pensa agora, né, se conecta com o espiritismo, a importância de você fazer uma prece de em momentos que você está desanimado, não deixar se abater por essa tristeza. Pega lá o evangelho, pega um livro espírita, qualquer coisa, minutos de sabedoria. Eu fico com o meu livrinho aqui, o Minutos de Sabedoria, do meu lado o tempo todo. Começou a baixar a minha energia, percebo que estou ficando desanimada. Opa, se conecta com a espiritualidade e traz coisas boas para o seu dia. Vai se abastecendo, vai se alimentando de coisas boas para realmente não deixar aí influenciar na sua saúde mental, na sua saúde emocional. É o famoso orar e vigiar, né, Fernando? O tempo todo a gente tem que estar atento a isso, as coisas que a gente anda dizendo para nós mesmos. E eu gosto muito desse exercício da gratidão. Para mim, a gratidão, ela abre portas, né? Quando você começa a ver ali uma luzinha no fim do túnel e você começa a se conectar com as coisas que você é grato, as coisas que fizeram bem para você, pessoas que fazem bem para você. Eu acho que por aí você já vai começando a alimentar o seu dia de uma forma diferente, cultivando mais saúde, mais esperança, a fé vai sendo cada vez mais fortalecida, coisas que são tão importantes para o nosso dia a dia, Fernanda. Acho que é por aí. Maravilhoso, Michele, tudo isso que você foi trazendo, né? E uma das coisas que eu fiquei refletindo também aqui, conforme você foi pontuando, é o quanto que, se a nossa voz interna ela é marcada por críticas, cobranças excessivas, né? Uma autodepreciação, nós vamos criando também um ambiente psíquico que chega a ser até tóxico, né? Porque vai favorecendo para o quadro de ansiedade, a depressão, né? Então, quando fala da saúde mental, eu acho que toca bem nesses pontos, assim, né? Ansiedade, depressão, baixa autoestima. E aí, né, falando um pouquinho desse aspecto, né, dessa autocompaixão, quando a gente passa, né, a aprender a ser gentil, né, consigo primeiro. Eu acho que aqui tem um exercício muito legal que uma vez eu escutei numa palestra e nunca mais esqueci. O palestrante fez assim: vocês, por acaso, vocês falam com vocês da forma como vocês falam com a melhor amiga ou um melhor amigo? Todo mundo ficou com uma cara, porque a maioria não falava. Então, acho que é trazer um pouquinho disso, né? Às vezes a gente acolhe tanto um amigo, uma amiga, tem um diálogo tão gostoso, né? E até interno mesmo, tem um diálogo interno tão gostoso, bom, né? Com a pessoa, por que não estender isso para nós, né? Então, seguindo aqui com a Célia Duarte, da Penha, de São Paulo, ela pergunta assim: existe relação entre o que pensamos e as vibrações espirituais que atraímos? Michele, boa pergunta também, hein?
Excelente pergunta, e é bom que você já tocou também nesse assunto, né, Fê? E realmente, gente, a gente tem lá no livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se os nossos pensamentos também são dirigidos por espíritos, e eles falam que sim, né, que eles influenciam muito nos nossos pensamentos. Então, a espiritualidade está o tempo todo nos influenciando com os nossos pensamentos. Então, veja bem, se você tá naquela onda de tristeza, naquela negatividade, você está atraindo, o nosso pensamento é um imã, gente. A gente já vai atrair exatamente os espíritos afins do que a gente está pensando. Então, quanto mais tristeza, quanto mais negatividade, você está chamando aquela sintonia para você. Então, as vibrações espirituais, né, quando a gente tem essa pergunta da Célia, né, tem essa relação entre o que a gente pensa e as vibrações? Sim, porque geralmente são até os espíritos que estão dirigindo os nossos pensamentos de acordo com a frequência que a gente está. Por isso que é tão importante estarmos atentos ao que nós estamos pensando, do que nós estamos nos nutrindo emocionalmente, espiritualmente, os lugares que a gente está frequentando, o que nós estamos ouvindo, lendo, assistindo. Muitas vezes a gente já falou aqui também em outros programas, né? Quando você é aquela, se você é aquela pessoa que liga a TV e só deixa naquele canal que é só tragédia, que só acontece coisa ruim, você está alimentando o seu pensamento do quê? De tragédia, de coisas ruins. E aí você vai atrair espíritos o quê? Que gostam de tragédia e de coisas ruins que vão ficar ali rondando você naquela mesma sintonia. Agora, a partir do momento em que você fica mais consciente, você vai lá e desliga a TV e fala: opa, parou. Vamos mudar a vibração aqui dessa casa, vamos mudar a vibração desse ambiente. Coloca uma música alegre, ou coloca uma palestra espírita, ou vai ler o evangelho, você vai fazer qualquer outra coisa que vai subir, ampliar a vibração do lugar onde você está. Isso faz toda a diferença. E você vai perceber que você vai se sentir melhor. E assim, é instantâneo, gente. É na hora que você percebe. É muito interessante isso, fazer esse teste. Você tá ali, naquela energia de negatividade, de repente você fala: opa, peraí, deixa eu mudar essa vibração. E aí cada um encontra uma forma de fazer isso, né? De elevar esse padrão vibracional. Tem gente que gosta de ouvir um podcast de algo espírita. Tem gente que gosta de ouvir uma música, tem gente que gosta de ler um livro, tem gente que gosta de sair para fazer uma caminhada, observar a natureza. Não importa, é o jeito que você encontra para você se conectar com esse divino, se conectar com um plano maior. Então procura sempre estar atento. E aí é importante, né, Fê? A gente sempre reforça isso. Não é que você vai estar feliz o tempo todo, e a gente também não consegue estar feliz, estar alegre, saltitante o tempo todo. Tem momentos que a gente vai dar uma chorada, tem momentos em que a gente vai ficar triste, tem momentos que a gente vai ficar um pouco mais desanimado, vai perder um pouco a esperança. Isso faz parte, né? Nós somos seres humanos e isso faz parte. Tem momentos em que a gente vai se depreciar mais, vai ter dia que você vai acordar e falar: ai, hoje eu não tô num dia bom, não tô me sentindo bonita, não tô me achando bonita, hoje nada vai dar certo. Existe isso. Agora, a diferença é quando a gente alimenta isso. Então, você pode conscientemente falar: poxa, hoje eu não estou num dia muito legal, mas não alimente isso dentro de você. Poxa, hoje eu não estou dizendo coisas legais para mim. Esteja consciente disso, né? Entenda o momento que você está passando, mas não alimente isso dentro de você. E aí, muitas vezes, precisa buscar ajuda, às vezes precisa de um apoio, às vezes precisa conversar com alguém.
para ir diluindo isso. O que nós queremos trazer aqui para vocês hoje é a importância de estar consciente, né, do que você anda dizendo para você mesmo, de como que você tem se tratado, né, de como você tem cuidado do ambiente onde você vive, do padrão vibratório. Então, isso tudo ele requer muito autoconhecimento e atenção plena em tudo que a gente está fazendo mesmo. É por isso que é tão importante estarmos atentos às nossas ações, aos nossos pensamentos e o que estamos dizendo para nós mesmos, né, Fernanda? Maravilhoso, gente. Mais um momento, hein? De muitos aprendizados. Que delícia. Bom, eu vou pegar deixa aqui o espacinho, me fazer uma pausa para reforçar a parceria que nós do Instituto Evoluir temos com a FEAL. E lembrar que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Então, né, bem como trouxe a Michele, sentiu que às vezes precisa de uma ajuda externa, de um olhar profissional, busque a rede do Instituto Evoluir de profissionais que nós estamos a serviço, à disposição mesmo para contribuir, tá bom? E eu deixo aqui também para você que está nos assistindo um convite para fazer parte dessa rede de amigos que compartilham bem aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Então, nos ajude a manter essa programação que auxilia você e tantas outras pessoas no ar. E você pode auxiliar por duas formas. Primeiro, você pode colaborar espontaneamente pelo Pix, no número DDD 11 97261 0272, de maneira segura e tranquila. Ou, se você preferir, você também pode entrar no site da FEAL, que é feal.colabore.org, e lá obter todas as informações para se tornar um sócio. Bom, Mi, olha, conversa boa é conversa que passa rápido, né? Isso a gente já tá cansada de saber. Quando a conversa tá boa, o assunto tá bom, passa muito rápido. Então, nós já estamos chegando no finalzinho aqui da nossa conversa. Gostaria de devolver a palavra para você fazer o seu fichamento, Mi. Eu quero agradecer muito, é sempre muito gostoso fazer o programa com você, Fê, estava com saudades de fazer também o programa com você, e a mensagem que eu deixo, gente, é vamos estar mais atentos também, né, se cuidar, se amar mais, sabe, ter aquele afeto por nós mesmos, aquele carinho, se olhar no espelho e falar, puxa, eu tô aqui, né, eu sou bonita, eu posso, eu consigo, usar mais frases que te colocam para frente, que fazem você avançar, que vão trazer força para você e estar sempre atento que a espiritualidade está te amparando o tempo todo. Então, fazer essa conexão com seus mentores, com seus guias espirituais em momentos de dificuldade, pedir ali uma intuição para eles e sentir que você está amparado o tempo todo. Agradeço muito, viu, Fê? Muito obrigada a todos, a toda a equipe também da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Maravilhoso, maravilhoso. Mi, saudades mesmo de fazer um programa com você, muito gostoso. Te agradeço por todos os aprendizados e reflexões. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui e que ainda vão nos acompanhar. Agradeço também a equipe da produção do programa Um Novo Olhar, Thaís Caminguele, de toda a equipe técnica, e nos encontramos numa próxima oportunidade aqui no programa Um Novo Olhar. Até! Você acompanhou Um Novo Olhar.